Pessoal, estou fazendo esse vídeo para demonstrar o laboratório eletromagnético de Faraday, também no PhET Simulations. E esse aplicativo é necessário para que vocês respondam o formulário que eu estou passando como exercício. Então vamos lá. Entrar no seguinte link. E aí vocês vão cair nessa página aqui. E aí temos duas opções. Ou vocês vão baixar direto no navegador, ou vocês vão baixar na versão Java. Então eu vou mostrar as duas formas. No navegador aqui é só clicar. E aí tem que aguardar o carregamento. Demora um pouquinho. Então vamos cair aqui no aplicativo. E a outra maneira, que é a que eu prefiro, eu desço um pouquinho e clico aqui em versão Java. Aí ele vai baixar um pequeno arquivo, não tem perigo de vírus. Essa mensagem é padrão do Windows. Clico em manter. E aí depois do arquivo carregado é só clicar. Ele vai abrir diretamente. Então aqui temos um simulador de eletromagnetismo, né? Para estudo do eletromagnetismo. Então, igual eu fiz naquela experiência com vocês, eu tenho uma bússola e um ímã, né? E o ímã altera o funcionamento da bússola. Então, vocês percebem que se eu deixo a bússola fixa e giro o ímã sua volta, eu vou estar sempre alterando a agulha dela de acordo com a posição do ímã. E também a bússola girando ao redor do ímã também altera a posição da agulha. E vocês podem notar também o campo magnético que se forma ao redor do ímã, né? Então ele fica mais forte e vai perdendo a força conforme ele vai ficando mais apagado. Aqui eu tenho algumas configurações. Eu posso, em Strength, eu posso mudar a força do ímã. Então por padrão ele está 75%, mas eu posso aumentar a força dele até 100, ou zerá-la. Se eu zero, ele não é mais um ímã, aumentando o campo magnético, ou seja, o ímã mais forte. Aqui em Flip Polarity posso inverter e vocês podem ver como o campo inverte. Observar o ímã aqui, colocar o ímã mais próximo, e toda vez que eu aperto aqui eu inverto o ímã, a agulha se comporta de uma maneira diferente. Olha aí. O lado sul da agulha é atraído pelo norte e vice-versa. Aqui é para mostrar os campos, habilitar ou desabilitar, e aqui para habilitar, desabilitar a bússola.
Essa última ferramenta aqui mostra a medida do campo magnético, mas isso eu não acho muito interessante para vocês agora. Então, por padrão, ela fica desabilitada. Toda vez que quiser voltar ao padrão, reset all, reseta tudo. A outra aba de ferramentas é essa aqui. E aqui então nós podemos simular aquela experiência que eu fiz um vídeo para vocês. Então, toda vez que eu passo um ímã por uma bobina, eu gero uma corrente elétrica, eu induzo uma corrente elétrica na bobina. Quanto mais rápido, mais eu consigo gerar corrente elétrica. Aqui eu posso mudar de lâmpada para o galvanômetro, igual eu fiz no vídeo. Vocês percebam que uma hora os elétrons saem do lado e uma hora eles saem do outro lado. Da extremidade do fio que compõe a bobina. Posso mudar aqui em loops a quantidade de laços, ou seja, a quantidade de voltas da bobina. E aí vocês vão perceber algumas coisas que eu estarei perguntando no questionário. Aqui eu posso mudar o tamanho da circunferência da bobina. Uma bobina maior, uma bobina menor no diâmetro. E em cima também a força do ímã, ou seja, a força desse ímã aqui. Posso abaixar, aumentar ou até zerar ele, ou seja, transformar ele numa barra normal, que não tem, que na verdade não é um ímã. A outra aba, aqui eu vou ter então um eletroímã, simular um eletroímã. Não é mais agora um ímã real, é um eletroímã. Essa bobina só vai ficar imantada enquanto eu estiver passando corrente elétrica por ela. Então aqui tem um detalhe, ela tem 10 volts, como se fosse uma bateria, uma pilha de 10 volts. Eu posso diminuir a tensão até zero. Quando tenho 0 volts, não tem nenhuma corrente e também não tem então nenhum ímã. E voltando do outro e passando para o outro lado, é a mesma coisa que eu estivesse pegando essa pilha e trocando o polo dela, ou seja, jogando positivo para o lado de cá agora. Vocês percebam que ao trocar a polaridade da pilha, o sentido dos elétrons varia, e variando o sentido dos elétrons, varia também o campo magnético. Vocês podem perceber pelas linhas de força e também pela bússola. Então aqui eu também posso mudar a quantidade de voltas da bobina. E tem uma opção aqui, que no caso eu não fiz experiência no vídeo, porque trata-se de corrente alternada. Então, nessa situação aqui, eu estaria colocando na bobina não uma pilha, né? Eu estaria ligando ela numa fonte de corrente alternada, que é aquela corrente que fica variando. Então eu tenho aqui, ó, a variação da corrente
na senoide. E o que vai acontecer? Meu ímã ele vai ficar mudando de posição, de polaridade o tempo todo. Percebam pela agulha. O campo magnético vai ficar variando. Uma hora norte, uma hora sul. Por quê? Porque minha corrente está mudando de sentido o tempo todo. Ou seja, aqui eu tenho uma fonte de corrente alternada. Não é mais uma pilha. E aqui tem duas coisas que eu posso variar. Eu posso variar a amplitude, aliás, desculpa, posso variar a frequência. Veja bem, uma frequência bem lenta, ou seja, uma frequência bem pequena. Então a gente percebe o máximo. Essa linha vermelha indica o ponto que eu estou. Estou no máximo negativo, agora zerei, voltei, subi no máximo positivo, comecei a descer, zerei, máximo negativo, e assim vai. Na hora tem um momento que zera, no momento que zera não existe campo magnético. Ó, subiu no pico, começou a descer, zerou, inverteu, negativo, pico, começou a subir, zerou e assim por diante. Então a gente percebe a variação no gráfico e na bobina ao mesmo tempo. Posso aumentar a frequência, a troca é mais rápida, a inversão de polaridade é mais rápida. Quanto mais eu subo a frequência, mais eu percebo isso. Frequência de 27%. %, 77%. Podem notar que as trocas são muito rápidas agora, até o máximo que é 100% no caso aqui. Então dá para perceber a inversão de polaridade de uma forma bem rápida. Por quê? Porque a frequência está mais elevada. E além disso, eu posso também aumentar a amplitude. O que seria isso? Aumentar a tensão, ou seja, o ponto mais alto de tensão e o ponto de tensão positiva e o ponto de tensão negativa. Então uma tensão maior, eu tenho um ímã mais potente. Então vocês podem simular à vontade, porque simulando vocês aprendem muito mais facilmente os efeitos eletromagnéticos. E por último aqui, a parte de transformador. Eu não vou comentar porque eu não passei. Mas seria um eletroímã induzindo uma corrente elétrica numa outra bobina. E por último, isso também é interessante, é o princípio de funcionamento da usina hidrelétrica, né? Então eu tenho uma bobina e eu tenho um grande ímã. Esse ímã ele vai ser movimentado pela força da água. Então, olha aí, quanto mais forte a minha água, mais ele roda. E quanto mais ele roda, mais ele consegue gerar corrente elétrica. Corrente alternada. Posso também
trocar a lâmpada por um galvanômetro e mudar algumas configurações, por exemplo, quantidade de voltas da bobina. Posso mudar a força do ímã, força desse ímã. E também o tamanho do diâmetro da bobina. Aqui, ó. E aí vocês percebem, vocês vão perceber diferenças significativas quando vocês alteram esses valores. Pessoal, o mais importante dessa lista de testes que eu passei para vocês é a simulação. É nela que vocês vão aprender. É nela que vocês vão compreender melhor os princípios do eletromagnetismo. Então não adianta responder o formulário como se fosse um formulário normal. Vocês precisam simular. Isso é o mais importante. Valeu, pessoal. Até a próxima.